E se eu disser para vocês que existe um outro mundo exatamente no mesmo lugar que o nosso? Isso mesmo, um mundo junto ao nosso, mas que não está visível aos olhos. Um lugar que não é nada bonito, devastado, cheio de sombra e sujeira. Hoje vamos falar de Sete Além. Será verdade ou apenas uma grande ficção muito bem contada? O primeiro relato documentado na internet sobre Sete Além partiu do escritor Luciano Milici. Relato esse que, segundo ele conta, ocorreu em 1994, porém só veio a público pouco mais de 10 anos depois, quando estávamos na onda daquela famosa rede social chamada Orkut. Lá, Luciano criou uma comunidade a respeito de Sete Além e se surpreendeu com a quantidade de relatos semelhantes ao seu que recebeu. Vamos então conhecer o relato de Luciano. Ele conta que era um dia normal de aulas na faculdade, em seu segundo ano. Ele tinha aulas no período da manhã, e após as aulas, ele foi até o ponto de ônibus, para que dali o ônibus pudesse levá-lo até a estação de metrô. E não importava qual ônibus ele pegasse, pois todos passariam no local onde ele teria que parar. Um ônibus então passou, e Luciano entrou, sem nem olhar nome nem número do ônibus. Ao entrar, ele trocou o Discman que estava ouvindo por um livro. O trajeto que o ônibus fazia demorava por volta de 25 minutos. Mas nem 15 minutos se passaram, e uma senhora que estava sentada a seu lado o cutucou. Ele parou de ler, a olhou, e ela perguntou: "Você não vai para Sete Além, vai?" Luciano, um tanto confuso, tentou entender o que aquela senhora queria dizer. Ela continuou: "Esse ônibus vai para Sete Além. É melhor você descer." Luciano, naquele momento, entendeu a palavra que aquela senhora disse, mas não via sentido algum no que ela estava dizendo. Ele então olhou pelo ônibus e absolutamente todos os passageiros estavam olhando para ele. Foi quando a mulher que estava em pé falou: Vai moço, desce." Depois, um rapaz que estava com uma pasta na mão foi mais ameaçador, digamos assim, e disse: "Desce aí." Luciano não teve nem tempo para tentar perguntar algo ou tentar esclarecer do que tudo isso se tratava, pois logo ouviu o cobrador do ônibus gritando para o motorista que alguém estava prestes a descer. Na hora, o motorista parou em um local que não era um ponto costumeiro. Luciano então se levantou e foi descendo do ônibus enquanto todos a bordo lhe observavam. Luciano ainda notou que o ônibus saiu e virou uma rua que não era um trajeto comum dos ônibus dali. Ele então permaneceu sempre com esse nome em sua mente: Sete Além. Luciano, então, em seu grupo no Orkut, coletou vários relatos sobre Sete Além. Pessoas de diferentes lugares do país que já haviam tido experiências relacionadas a Sete Além. Antônia tinha 40 anos e era enfermeira. Ela diz que certo dia estava em casa vendo televisão enquanto sua filha de 7 anos brincava na sala. Foi quando seu telefone tocou, e bem na hora da novela que ela mais gostava. Ela teve que ir até seu quarto atender, pois a extensão da sala estava quebrada. Ela diz que no telefone era um homem de voz grossa. Esse homem perguntou se ela era Antônia e se ela era mãe da menininha chamada Patrícia. Ela prontamente respondeu que sim. O homem respondeu que então ela deveria ir até a escadaria do condomínio para buscar sua filha. Ela, confusa, perguntou de que escadaria ele estava falando e de qual condomínio. Ele respondeu que não sabia e ainda perguntou se a garotinha estava de camiseta verde quando desapareceu. Antônia já estava nervosa com aquela conversa. Chamou o homem de maluco e disse que chamaria a polícia, porque a filha dela estava na sala com ela naquele momento. Depois que ela falou isso, o homem desligou. Antônia então voltou para a sala e lá estava sua filha desenhando em seu caderno. No dia seguinte, Antônia preparou sua filha para ir até a casa de seu pai. Vestiu-a com uma blusa cor-de-rosa e uma jaqueta por cima. À noite, ela voltou e agarrou forte Antônia. Antes de chegar à casa de Antônia, a filha havia passado na casa da nova namorada do pai. Lá, derramou suco em sua blusa e pegou uma emprestada.
Ela havia voltado para a casa de sua mãe com uma camiseta verde. O pai disse que Patrícia estava feliz, mas na volta havia ficado muito séria. Antônia, então, após o pai ir embora, conversou com sua filha. Foi então que a menina disse que quando desceu as escadas do prédio da namorada do pai, ela se perdeu e foi parar em um outro prédio chamado Sete Além. Ela disse que ficou chorando alto e chamando pelo pai, até que um homem bonzinho com olhos amarelos a pegou e levou para a casa dele. Antônia disse que ficou assustada com a história. Ela disse para a filha que ela não havia se perdido, que ela estava em casa e que estava tudo bem. Mas a menina disse que o homem bonzinho de olhos amarelos havia telefonado para sua mãe, mas que sua mãe havia sido grossa e dito que chamaria a polícia. Então ele desligou. Depois o homem mandou a menina descer a escada do prédio e então seu pai a encontrou. A menina ainda diz que ficou 7 dias perdida antes de ser achada pelo pai. Esses dois relatos são muito intrigantes, não é mesmo? O que você pensa sobre esse assunto? Acha que universos paralelos são reais? Você acha que Sete Além realmente existe? Ou é apenas uma ficção? Deixe suas opiniões aqui nos comentários e também falem se quiserem mais vídeos com relatos sobre Sete Além. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum dos próximos. Muito obrigado por estar comigo até aqui e até a próxima.